Oi, estamos voltando aqui essa semana para falar ainda de sentimentos e emoções, e eu acho super importante isso, né? Porque eu costumo falar, quando eu faço palestras, né, para adolescentes, para pais, para escola, até para a educação infantil, eu falo muito, né, da importância da estruturação de uma psique, né, uma estrutura psíquica saudável. As pessoas precisam minimamente reconhecer seus sentimentos e suas emoções. E esse caminhar nunca foi dado para a gente como um modelo de formação saudável. As pessoas costumam falar de como oferecer um programa saudável, que tipo de palavras não deve se falar perto da criança, que alimentação eu devo ter, mas como formar uma criança para reconhecer e entender suas emoções. E nós hoje somos essas crianças que não sabiam de nada, que não foram orientadas a reconhecer seus sentimentos, suas emoções, e que vem, de alguma forma, enfrentando o mundo, muitas vezes sem perceber ou sem saber o que está sentindo. E qual é a intensidade saudável ou não desses sentimentos e dessas emoções. Então, assim, a gente hoje vai falar sobre o medo, que está muito próximo de outros sentimentos que a gente falou, que foi de ansiedade e angústia. É óbvio que eles se interlaçam, né? Um interfere no outro, um vai agir sobre o outro, mas não quer dizer que não vai existir um se não existir o outro. O medo ele pode ser independente de qualquer coisa, né. E assim, falar de medo, eu queria que a gente lembrasse, do nosso período de infância, né. O medo é um sentimento que a gente conhece muito, muito precocemente. É um dos sentimentos que a gente acessa muito cedo. Muitos pais se utilizam do medo, né, para educar os filhos, para tentar fazer com que os filhos não tenham determinadas atitudes que possam ser inadequadas. Então, assim, aquela historinha que se conta para a criança não botar o dedo na tomada, quando vai fazer dormir, ninar com aquelas músicas que a gente sabe que não são adequadas, bicho-papão, né, boi, 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 boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta. Então, assim, a gente vai entrando em contato com esse sentimento muito cedo. É amplo, né, essa questão do medo, porque vai desde os animais até nós humanos, desde a criança, desde a infância. O medo está muito relacionado à preservação da espécie. Ele é extremamente necessário para que a gente não se coloque em situação de risco. E aí a gente diz que esse medo é o medo saudável. A gente pode dar todas as definições do medo, mas ele está basicamente ligado a gente se proteger, a gente se cuidar e não entrar em situações de risco. Tentar não entrar em situações que signifiquem uma ameaça. E é interessante a gente estar falando desse tema agora, né? Em época de quarentena, pós-coronavírus, e a gente pensar que existem pessoas que são responsáveis e precavidas e que estão ficando dentro de casa, que foram para dentro de casa, tentaram tudo que fosse possível para evitar, né, o contato com outras pessoas. Tem outras pessoas que estão na rua, achando que nada vai acontecer. Assim, isso é ausência de medo? Não, porque ele vai aparecer no momento que essa pessoa estiver mais em contato com a situação. Essa pessoa precisa mais concretamente vivenciar o problema para que o medo possa vir. Na verdade, isso significa mais falta de responsabilidade e de consciência coletiva, mas não quer dizer que o medo não esteja ali. Só que essas pessoas precisam de coisas mais concretas para detonar o medo. Enquanto a coisa é abstrata, né, não está ali no mundo do concreto, essa pessoa continua agindo normalmente, naturalmente, né.
Então, assim, falando de medo real e medo patológico, o medo dentro da naturalidade, né, a gente deve sentir, uma pessoa que vai saltar de asa delta ou vai saltar de paraquedas, ela tem que ter medo de algumas coisas, porque senão ela não vai tomar as atitudes necessárias de autoproteção. Ela vai saltar sem colocar aqueles aparelhos todos, aquele EPI, né, para eles voarem. Ele vai se atirar de qualquer jeito. E aí como é que a gente trabalha, e orienta, né, no sentido de lidar com esse medo? Porque, assim, o medo é um dos responsáveis também pelo sentimento de angústia. O medo é um dos responsáveis pela ansiedade. Toda vez que a gente cria uma expectativa de alguma coisa, que é onde a ansiedade leva a gente, né, cria uma expectativa de alguma coisa poder dar errada, é o medo que está falando e está detonando a ansiedade. Então, assim, eu estou hoje, preservada dentro de casa, mas eu fico pensando na possibilidade de eu pegar o coronavírus. Eu detono medo. Por uma coisa que não existe, por uma coisa, um pensamento que a minha cabeça criou. Eu ainda não tive em contato com isso, mas por esse medo eu posso ser responsável e tomar atitudes para não pegar o coronavírus. Mas a outra questão relacionada ao medo é quando ele vai se tornando patológico, quando ele vai, do medo, ele vai crescendo num sentido de chegar num estado de pânico e de terror. A gente começa a falar que nesse momento a emoção ficou tóxica, a pessoa perdeu a noção da intensidade que seria normal, né, de sentir medo. É a gente ficar em pânico de diversas coisas que nos cercam, começar a evitar alguns ambientes por pânico, tentar evitar algumas situações por medo de ter um ataque de pânico. Então, assim, o medo acaba, ao invés de ser um amigo que está atrelado ao nosso, ao nossos sentimentos, às nossas emoções, para preservar a minha vida, a sua, de todas as pessoas, né, ele acaba virando, um mecanismo de paralisação, de retirada da pessoa de várias situações que poderiam ser satisfatórias, que poderiam ser agradáveis, né, e que a pessoa começa a evitar, a trabalhar com evitação. Eu tenho falado muito nessa época de coronavírus que a gente está vivendo uma situação extremamente atípica. A gente está vivendo uma situação que a gente nunca viveu. E a preocupação agora, da gente da área da psicologia, né, é como as pessoas vão sair disso. Como que as pessoas vão voltar para a vida normal? Porque, naturalmente, essas pessoas vão estar com muito medo. Essas pessoas vão estar, até com desconhecimento de como retornar. Eu fiz uma comparação, assim, quando uma pessoa, não sei se vocês já viram isso, mas uma pessoa engessa a perna, e aí tem que passar 3 meses com a perna engessada. E aí, quando vai sair para andar, não consegue andar, não sente a perna tá fraca. Eu acredito que é um pouco disso que vai acontecer com a gente quando a gente for liberado da quarentena e puder retornar aos nossos trabalhos de forma normal, aos ambientes de forma normal. O medo não vai deixar que a gente viva com naturalidade, algumas situações que durante muito tempo para nós era extremamente normal. Pessoas que vivem atreladas ao medo, são pessoas que deveriam buscar um tratamento psicológico, porque para entender, né, de onde vem, esse sentimento de insegurança, para entender como que esse sentimento de insegurança é detonado, porque, quando eu sinto em muitas situações medo, a tendência é eu me privar, eu me isolar
e correndo o risco de eu deprimir. Então, assim, poder olhar para esse sentimento, para essa emoção, e tomar alguma atitude antes que ela te tome, antes que ela te engula, né, é muito importante. E assim, muitas vezes a gente tem que preservar a pessoa, né, mas assim, a pessoa tem medo de pegar elevador. Eu respeito isso ou eu faço a pessoa andar de elevador? Olha, tecnicamente, dentro da psicologia, eu iria convidar essa pessoa a tentar gradativamente se expor a esse elevador, para ela poder enfrentar aquele medo e não deixar que ele fique maior do que ela. A pessoa que tem medo de ficar sozinho dentro de casa, né, a pessoa tentar se expor e ver que nada vai acontecer e poder permanecer sozinho. E entender que muito do medo está nas fantasias dela. Mas essas fantasias, quando liberadas, detonam hormônios no corpo que vão detonar uma sensação de desespero, de angústia, vai levar a gente para um lugar mais desconfortável. Eu queria falar sobre isso hoje com vocês. Espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham pensado e refletido sobre os medos que vocês têm aí na vida, né. A gente às vezes tem medo de coisas concretas, outras vezes a gente tem medo de coisas que não são concretas, que são, pensamentos, mas o medo nos acompanha, desde muito cedo. E como diz assim: "Quem não tiver medo, que atire a primeira pedra". E assim, também é preocupante quem não tem medo, né, porque a pessoa que não tem medo é uma pessoa que se coloca em risco todo momento. Tenho alguns pacientes que não têm medo, mas aí a gente já está falando de alguns transtornos que as pessoas se colocam em risco e colocam o outro em risco. Mas a gente pode falar disso no outro vídeo, porque isso é um transtorno que é muito amplo para falar aqui, tá. Mas assim, o normal é ter medo, não é não ter. Obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Se você gostou, se você acha que isso pode ser importante para alguém que você conheça, clica e compartilha. Obrigada, tamo junto.